Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Graça e paz! Que bênção! Mais um dia aqui na nossa caminhada, nossa leitura comunitária da Palavra de Deus. Uma bênção a gente caminhando, né? Capítulo a capítulo das Escrituras. Deus tem trazido tanta gente boa para abençoar a gente. E você, como é que você está, meu irmão? Como é que está a sua vida? Como é que está teu relacionamento com Deus? Eita! A gente precisa muito de Deus em tudo, não é não? Vamos começar orando? Senhor, obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nossas vidas de tantas formas, de tantas maneiras. Tu nos deste Jesus e nos deste o melhor presente que poderíamos receber. E só de Ti poderíamos recebê-lo. Mas Tu te agradas também em cuidar de nossas vidas, de cada detalhe, de cada situação. Então, Pai, obrigado. Obrigado por ser esse Pai amoroso, esse Pai zeloso, Pai que nos chama a atenção quando precisa, mas que também dá afagos quando precisa. Glória a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, peguem o link, divulgue, chame a turma, que agora a gente vai louvar a Deus. As coisas aqui do mundo não servem pra nossa carreira. Todas se perdem, se vão com o vento e nos fazem perder muito tempo. As coisas aqui do mundo não devem ser o nosso alvo, pois o que Deus preparou para os seus filhos jamais foi visto ou pensado por homens. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Não ameis o que há no mundo, a cobiça, a soberba da vida, pois muito em breve este mundo irá se findar. Só os que estão em Deus vão permanecer. Ameis acima de tudo ao único Deus do universo, pois nele não há mudança ou variação. Suas promessas todas irá cumprir. Despojai-vos do velho homem que corrompe-se com seus enganos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Enchei-vos do seu Espírito. Buscai as coisas que são do alto, onde está o Senhor Jesus Cristo. Pois morrestes para o mundo e a vossa vida está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Está oculta em Jesus para sempre. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar?
me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Bênção. Agora, mais uma vez, tempo de louvor, mas só que pelos nossos motivos, né? Eu sempre falo assim, ó, coloca o seu pedido de oração aqui no chat, mas também vai lá, né? Olha o que foi que o irmão colocou, o que a irmã colocou, ora pelo irmão, pela irmã, né? Talvez a gente não esteja próximo geograficamente, mas Deus, ó, Deus resolve, né? Ele nos deu essa ferramenta, esse meio da gente se encontrar e de poder compartilhar um pouquinho das nossas vidas, daquilo que está no nosso coração. Coloca no chat e ora, né? Por quem colocou o motivo de oração no chat. E por enquanto aqui a gente ora pelas causas, né, mais gerais, que a gente sempre ora, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu tens cuidado tanto de nossas vidas. Nós queremos começar essa oração rogando a Ti por nossas famílias. Essa instituição, este núcleo social que Tu nos deste para nos abençoar, para cuidar de nossas vidas, para nos proteger, para que a gente possa crescer e amadurecer. Ó, Senhor, continua abençoando nossas casas, nossas famílias, nos livrando do mal. Nos abençoa, Pai, para que a nossa família seja sempre um local de glória, honra e louvor a Teu nome. Ó Deus, abençoa também as nossas lideranças políticas, espirituais. Em especial, abençoa o povo que é Teu, Pai, que a gente
estar junto como uma única família, como um único corpo. Abençoa nossas congregações, abençoa nossa sede aqui em Recife. Mas, Deus, abençoa a tua igreja espalhada pelo mundo. Que o teu povo seja para o mundo um testemunho acerca de ti. Senhor, nós te rogamos também por aqueles irmãos que estão passando por algum momento de luta, por alguma dificuldade. Que venha ao socorro do teu povo, Pai, eu te clamo. Daqueles que estão enfermos, daqueles que estão endividados, daqueles que estão precisando de uma oportunidade de trabalho, Senhor. Oh, meu Deus. Ser com cada um. A tua palavra também, Deus, nos ensina acerca de como resolver nossas questões de relacionamentos. Mas às vezes as coisas ficam tão difíceis em nossos corações. Então, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a resolver isso e acabar com questões que possam estar prejudicando a unidade do corpo. O que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje, nosso texto, 2 Samuel, capítulo 16. Vejam que a gente ainda está na vida de Davi, mas à medida que a coisa anda, a história vai chegando aí meio que perto do final do tempo de vida de Davi, as últimas questões, textos também conhecidos, mas que a gente precisa parar um pouco, para sempre lembrar disso que aconteceu e de como isso volta, como Deus aplica isso em nossas vidas. Óbvio que a gente não vai esgotar o texto aqui, mas Deus vai falando, de pouquinho em pouquinho, vai acrescentando para que a gente seja alimentado, e a gente cresça e amadureça e fortaleça. Um pouquinho antes desse texto, Absalão, filho de Davi, tinha matado seu irmão, porque esse irmão estuprou uma outra irmã. Casos de família, briga dentro de casa. E Davi não tinha tomado o pé da situação, não tinha resolvido, não tinha ido lá, enfim. Absalão estava revoltado. E organiza, então, um levante contra seu pai, uma revolta, a fim de tomar o trono de Davi. Esse é o grande contexto, e agora vamos para o texto. Versículo 1. Tendo Davi passado um pouco além, e só falando, tá? O golpe tinha sido dado, Davi estava começando a fugir de Absalão. Esse é o nosso contexto aqui. Então, voltando. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Primeira perícope, dessa saída, dessa fuga de Davi, e deixa eu contextualizar, falar aqui um pouquinho. Mefibosete era filho de Jonatas e, por consequência, por conseguinte, neto do rei Saul. E durante uma fuga, na qual estavam matando a família de Saul, Mefibosete cai. E esse acidente o deixou aleijado. Davi,
ele, sabendo que Mefibosete continuava vivo naquela época, então ele traz Mefibosete à sua presença, e em vez de ver Mefibosete como inimigo, por ser neto de Saul, ele trata Mefibosete com honra, de forma que devolve a Mefibosete todas as terras que pertenciam a Saul, manda, né, dá ordens para que Mefibosete sempre se alimente à mesa do rei, como se fosse um dos seus próprios filhos, né? Segundo Samuel 9 tem essas passagens que tratam disso. Então, Davi, ele cuida de Mefibosete, ele honra Mefibosete por conta de ser alguém da família real, né? Alguém que foi filho de um líder levantado pelo próprio Deus. E Ziba, ele era um cuidador, né, de Mefibosete. E vejam, o texto diz que Mefibosete ele foi enganado lá por Absalão e por seus comparsas, né, pelos que estavam aliados a ele. Porque Mefibosete diz assim, que Israel vai restituir o reino de meu pai. Isso era um grande engano, uma grande mentira, né? Levaram Mefibosete no papo aqui. Mas, conquanto Mefibosete tenha traído Davi, Ziba não. Ziba teve discernimento da parte de Deus, né? Ele permaneceu leal a Davi e grato a Deus, porque ele viu todo o cuidado que Deus teve com eles por intermédio do rei Davi. E isso, no final, né, se torna em bênção para o próprio rei Davi, que Ziba chega lá, grato a Deus, né, e submisso a Deus, trazendo presentes, mantimentos, né, para esse tempo aí de fuga de Davi. Mas voltemos ao texto. Versículo 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então, Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida. Quanto mais ainda este benjamita. Deixai que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão, e ali descansaram. Meus irmãos, se em algum momento da vida de Davi, ali, aquele tempo, né, aquele pecado com Batseba, Davi aparentemente esqueceu quem ele era, ele se esqueceu de Deus. Aqui a gente tem elementos para falar que parece que ele está voltando para Deus, né? Parece que o coração dele está arrependido, parece que ele está voltando a ser aquele homem que ele foi quando Deus o chamou, o vocacionou para ser rei sobre Israel. E essas marcas, né? Elas são muito evidentes de um homem que não se defende. Na verdade, de um homem que confia
e descansa em Deus. Tem um livro de A.W. Tozer. Esse livro ele é chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E eu queria, de verdade, recomendar que você leia, porque, na verdade, é mais um livreto do que um livro. São 30 e poucas páginas. Então, numa sentada, né, a gente lê esse livro. Mas, nesse livro, um dos votos que a W. Tozer enumera, né, para obter poder espiritual é nunca se defenda. Nunca se defenda. Que desafio para os nossos dias, né? Que desafio para a nossa sociedade. Talvez que desafio para a educação que a gente recebe. A W. Tozer, ele pega o texto lá em Êxodo 23, versículo 22, que diz assim, né? Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E Tozer, a partir disso, ele vai mostrar o quanto que Deus se preocupa com nossas vidas, o quanto que Deus nos defende, o quanto que a gente, às vezes, quer meio que tomar as rédeas, conta de nossa vida, tirar Deus do controle, enfim. Mas e aí Tozer ele vai dizer o seguinte, que se você quiser se defender, Deus vai permitir. Mas, se você entregar a sua defesa a Ele, Deus vai te defender. E pensando nisso, né, pensando lá no que esse livro traz para a gente, né, o que normalmente a gente defende? Né? O que normalmente a gente entra em discussões, em brigas, em quebras de relacionamento? Normalmente a gente quer falar do nosso serviço, da nossa atuação, do nosso desempenho, ou da nossa reputação. Normalmente é isso. Não pode ter outras coisas, obviamente, mas normalmente é isso. E especificamente quando assim, a gente se preocupa com a nossa reputação, reputação é aquilo que os outros pensam que eu sou, né? Então, se surgir, quando surge uma história sobre a gente, né? Alguém levanta uma mentira. Então, a grande tentação é a gente correr para acabar com essa história, acabar com o mal pela raiz. Quero saber de onde surgiu tal. Porém, normalmente, acredito que, né, todos nós sabemos, tentar chegar até o fim, né? Tentar ir até a fonte da história, é uma tarefa quase que inútil, de tão árdua e tão difícil que é. Né? É como que se fosse... quando alguém quer difamar, quer manchar a reputação de alguém, é como se alguém pegasse um travesseiro de penas, né, e abrisse no alto de um prédio, e a gente ficasse ali correndo atrás das penas, tentando recuperar isso. Né? E é muito difícil conseguir recuperar. Mas a W. Tozer ele diz assim, porém, se você se voltar completamente ao Senhor, Ele vai te defender completamente. E Ele vai providenciar para que ninguém lhe cause dano. É como o texto lá em Isaías 54, versículo 17, né? Toda arma forjada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Ou seja, quem vier te acusando, mentindo contra você, a sua vida de dependência, de confiança em Deus, vai ser a condenação para essa pessoa que vai contra você. Eu sei, assim, às vezes a gente fala, mas é muito difícil. Não me aguento. Não, para um doido só outro na porta. Não é assim, né, que o mundo diz? Só que nós não somos desse mundo. E nós temos um Deus que é zeloso, que Ele é cuidadoso e que defende os seus. E esse é o primeiro desafio que eu queria fazer aqui hoje. Para que você descanse em Deus diante das questões que estão na sua vida. Tem alguém te acusando de algo? Tem alguém te difamando?
considere entregar essa questão a Deus. E só a Deus. E descansar nele. Eu te digo uma coisa com certeza, meu irmão. Você vai se surpreender. Ou melhor, Deus vai te surpreender. Bora voltar para o texto? Versículo 15. Agora a gente vai até o final, tá? O texto estava falando de Davi e agora ele migra para Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse-lhe: viva o rei, viva o rei! Porém Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de seu filho, como servi diante de teu pai? Assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então vejam assim, a turma levava Aitofel muito a sério. E eles consideravam como sendo assim, algo tão poderoso da parte dele, como se fosse uma resposta do próprio Deus. Mas é como se fosse. Não é verdade. A gente sabe que a Bíblia não esconde nessas histórias difíceis do povo de Israel. E só para dar uma contextualização assim, geográfica e social, escavações, né, contemporâneas descobriram aonde ficava o Palácio de Davi, o Palácio Real, lá em Jerusalém, na cidade de Davi. Evidenciam que o palácio ficava numa região mais alta que todas as outras edificações da cidade. Ou seja, Davi via tudo e também era visto por todos. Então, Aitofel manda Absalão ir para o eirado, ali, né, para aquela varanda, aquela parte aberta, onde todos viam, pegou as concubinas de Davi, que tinham ficado ali para cuidar do palácio, e coabitou com elas. Aitofel, ao falar isso, os comentaristas dizem que parece que ele tinha um receio. Receio talvez de Davi, por ser aquele pai tão cuidadoso, aquele pai que, na verdade, acabava, né, perdoando e acolhendo de volta os filhos. Então, Aitofel parece que estava com medo de que pudesse haver uma reconciliação de alguma forma entre Davi e Absalão. Só que Absalão era filho, né? Aitofel não. E ele também tinha se levantado contra o rei Davi. E ele dá então esse conselho terrível. Absalão, cego pela ira naquele momento e também pela sede de poder, ele segue esse conselho. E a gente tem um momento muito tenebroso. Mas nesse tempo, enquanto Davi fugia de Absalão e Absalão perseguia e difamava seu próprio pai, Davi escreveu um salmo, o Salmo 3. E eu queria passar por ele aqui com vocês. Abre sua Bíblia aí no Salmo 3.
Leiam comigo. Vejam, Davi falando dentro desse contexto, aqui nesse momento. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Quem é, meu irmão, que deita e pega no sono assim, rapidinho, e acorda em paz? Só aquele que diante de Deus entregou todas as suas questões, toda a sua vida. Davi, não é que ele não tenha pecado, não é que ele não tenha errado, mas ele se arrependeu. Esse é o testemunho que as Escrituras nos dão sobre o rei Davi. Que ele se arrependeu. E ele sofreu com as consequências terríveis de seu pecado. Mas ele foi perdoado por Deus. E então, em meio ao furacão que acontecia na vida dele, ele disse: nem te pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustentou. Não tenho medo do que essas pessoas podem fazer contra mim. Não tenho medo da quantidade de pessoas que se levantaram contra mim. Porque Deus é quem cuida de mim. E se o povo diz que não há salvação para mim em Deus, do Senhor é a salvação. E sobre o povo de Deus, a sua bênção. Meu irmão, assim também, toma para você esse texto. Sobre a sua vida está a salvação do Senhor. Sobre a sua vida está a bênção do Senhor. Sobre a sua vida está o cuidado de Deus. Então, para a sua oração, haverá resposta. Talvez não no tempo que você queira que essa resposta chegue. Talvez não da forma que você deseje que essa resposta chegue. Mas o Senhor, Ele é conhecido por responder o clamor dos seus. A gente não precisa temer nada, porque Deus é quem cuida de nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, em Ti nós confiamos. E é em Ti que nós queremos confiar ainda mais. Ajuda-nos, Deus, a entender as questões de nossas vidas que nós temos, de alguma forma, tentado tomar controle. De alguma forma, querendo afastar das Tuas mãos a nossa defesa. Mas, Senhor, Tu és o nosso escudo. Tu és a nossa fortaleza. Tu és, Pai, a nossa salvação. Em Ti nós encontramos refúgio. Ó Senhor, ajuda-nos a ter uma vida assim como a de Davi, que sendo difamado, sendo perseguido, ele tinha paz. Independentemente dos problemas da vida, ele tinha paz, porque ele tinha a Tua paz. Ajuda-nos, Pai, a perceber isso, porque sabemos que de Ti já recebemos. Louvado seja o Teu nome. Amém.
Meus irmãos, vamos para o último louvor? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Que bênção! Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Até a próxima. Tchau, tchau.